E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de óptica que fala sobre lentes esféricas e defeitos de visão, e a questão diz o seguinte: a afirmativa que descreve corretamente as características de lentes e de imagens por elas produzidas é... Bom, então é uma questão que me dá algumas afirmações, né? Me dá ali 5 alternativas e algumas coisas estão erradas e somente uma está falando algo coerente dentro dessa matéria. Vamos ler uma por uma e ver o que está certo ou errado. Alternativa A: lentes esféricas que apresentam bordas com espessura menor do que a espessura da parte central podem ser usadas para corrigir a miopia. Então ele está falando aí uma série de coisas associando a miopia e a espessura das bordas da lente. Bom, primeira coisa é o seguinte: ele está falando de uma lente que a gente chama de lente de bordas finas, né? Porque justamente essa é a ideia. A borda dela vai ser um pouco mais fina do que a parte central é um pouquinho mais larga. Lentes de bordas finas são consideradas lentes convergentes. Em situações normais, né? O que eu quero dizer? Situações onde a lente é feita de um material mais denso que o ar, e o ar é o meio onde ela está inserida, né? A situação do dia a dia. E uma lente convergente, ela tem justamente essa característica, né? Ela vai pegar os raios de luz que vão passar por ela. Deixa eu melhorar aqui, deixa eu duplicar esse raio. Vai pegar os raios de luz que vão passar por ela e vai convergir esses raios para um ponto em comum. Esse ponto em comum a gente define como sendo o foco dessa lente, né? Então ele converge os raios para a posição do foco. Ponto. Então, a primeira coisa é a gente entender o que é uma lente de bordas finas, né? Bordas finas. Beleza. Segunda parte, a questão fala sobre a miopia. Bom, para isso eu deixei uma imagem aqui mais ou menos pronta para a gente entender o seguinte: o que acontece? Uma pessoa que tem miopia, ela tem dificuldade de enxergar objetos afastados, né? Então, miopia, ela tem dificuldade de enxergar objetos que estão mais afastados. E isso ocorre muitas vezes porque o globo ocular dessa pessoa não é tão esférico. Esse globo ocular, que deveria ser aqui, ó, ele é mais achatado. E isso causa justamente uma formação de imagem num ponto errado, forçando o olho a colocar essa imagem mais para trás, até que isso vai chegar então num limite, né? Então, o que a gente tem? Eu desenhei aqui mais ou menos um olho míope. Então, de forma geral, o que vai acontecer? A pessoa com miopia, quando os raios de luz eles vêm, né, chegam no olho, isso aqui é só uma representação mesmo para vocês entenderem. A pessoa com miopia, a luz vai vir, vai entrar aqui no olho, né? E ao passar pelo olho, o que vai acontecer? Os raios eles vão se encontrar, né? A gente tem duas lentes convergentes no nosso olho, que vão justamente convergir os raios para um ponto em comum. Esse ponto deveria ser a nossa retina. Estou tentando ajeitar aqui para ficar mais visual possível para vocês. Esse ponto deveria ser a nossa retina. Como eu falei, a pessoa com miopia, né, a retina de uma pessoa com olho normal seria aqui. Mas a pessoa com miopia, o olho é mais para trás, né? O olho é mais achatado, mais alongado. E aí nós temos a retina mais para trás. O que essa pessoa ela vai fazer? Ela vai precisar usar uma lente, um óculos, né, para jogar esse ponto aqui, ó, mais para trás, jogar esse ponto justamente lá para a retina. E aí que está o erro dessa afirmação. Porque uma pessoa com miopia, então, ela não vai usar uma lente de bordas finas, e sim uma lente de bordas grossas, né? Uma lente de bordas grossas, como o próprio nome está falando, ó, é uma lente com a borda mais espessa, né? E essa lente vai ser uma lente divergente. Então, uma pessoa com miopia utiliza lentes divergentes para fazer a correção da miopia. Eu já vou mostrar ali por quê, tá? Então, essa lente divergente, o que ela faz com os raios? Quando os raios de luz chegam nela, deixa eu duplicar aqui. Quando os raios de luz chegam nessa lente, eles, ao invés de convergirem para um ponto em comum, eles vão se espalhar. Na verdade, eles se espalham divergindo, né?
não é aleatoriamente, porque eles se espalham como se eles estivessem fugindo de um ponto em comum que seria o foco, mas a ideia é que a lente divergente ela causa isso, ela espalha, ela diverge os raios, e numa situação normal a lente divergente tem bordas grossas, tá? E por que eu utilizo uma lente divergente numa pessoa com miopia, né? Qual é a questão física aí por trás? Deixa eu colocar a lente divergente aqui, ó. Quando entra uma lente divergente aqui na frente do olho, o que vai acontecer? Os raios de luz, eles vão ser obrigados a se afastarem um pouquinho. Então deixa eu arrumar aqui a imagem agora, ó. Eles vão ser obrigados a se afastarem um pouquinho, porque como a lente é divergente, ela vai divergir esses raios. Então a gente tem aqui, ó, vou fazer com esses raios mesmos aqui, ó. Duplicar. Então ela vai divergir esses raios, tá? Vai espalhar eles, ficou ali uma coisinha meio sobreposta ali, deixa eu apagar. Beleza? E aí, divergindo esses raios, o que vai acontecer? Como esses raios vão acabar abrindo um pouco, ó, eles vão convergir para um ponto mais afastado. Deixa eu fazer isso também no outro lado ali. Vou duplicar, ó, vai espalhar um pouco os raios, vai deixar eles um pouco mais afastados. E aí quando o nosso cristalino e a nossa córnea, eu nem apresentei para vocês, né, o cristalino e a córnea, eles são as nossas lentes convergentes, né? Quando o cristalino e a córnea, o cristalino seria essa parte que eu fiz em azul aqui, ó, isso aqui seria o nosso cristalino, que é uma das lentes que a gente tem lá dentro do olho, uma das lentes convergentes, e esse em laranja aqui seria a nossa córnea. Quando o cristalino e a córnea trabalharem para convergir esses raios, eles vão conseguir jogar esse ponto lá na retina, que é onde esse ponto deveria ficar. Então, na verdade, a ideia da lente divergente é fazer isso, fazer esse afastamento dos raios para que o cristalino e a córnea consigam fazer o trabalho deles. Então, o que está errado aqui nessa questão? Uma pessoa com miopia, ela utiliza lentes com bordas mais grossas, não menores, né? Com bordas maiores do que a espessura da parte central, tá? A B, só com isso a gente revisou já muita coisa, né? Porque a gente com isso já consegue responder várias outras. Olha só, a B, lentes esféricas que apresentam bordas com espessura maior do que a espessura da parte central. Do que ele está falando? Ele está falando de bordas grossas, né? Está falando da lente divergente. São divergentes, exatamente isso que ele está falando. Então, essa B está correta. Lentes esféricas que apresentam bordas com espessura maior do que a espessura da parte central são divergentes. Está correta essa afirmação. Provavelmente a resposta certa para essa questão é a alternativa B. Mas vamos ler as outras para invalidar, né? Ver o que está errado. Uma lente esférica biconvexa é divergente. Olha só, essa aqui, ó, a lente convergente, ela é sempre convexa. Tá? Numa situação normal, como eu disse, né, onde o meio é o ar e a lente é feita de um material mais denso que o ar. Ela é sempre convexa. Essa lente que eu já fiz de propósito, ela é justamente a biconvexa, porque ela é convexa dos dois lados, então ela é biconvexa. E essa lente aqui, se ela é biconvexa, se ela é convexa, ela vai ser convergente. Então não, uma lente biconvexa, ela é convergente e não divergente. D, uma lente esférica bicôncava é convergente. A divergente é sempre côncava em situações normais. Essa aqui, inclusive, que eu fiz, ela é côncava dos dois lados. Toda lente côncava nessa situação onde o meio é o ar e a lente é mais densa, né? A gente está trabalhando provavelmente com uma situação normal, ela vai ser divergente. Então não, lentes côncavas, inclusive a bicôncava, ela é divergente. E as imagens que um objeto perpendicular ao eixo principal de uma lente divergente pode formar são reais, direitas e menores do que o objeto. Toda lente divergente ela forma imagens de um único caso. Quais são os casos? A lente divergente sempre vai formar imagens virtuais, direitas e menores.
a lente divergente não forma outro tipo de imagem. Quando a gente estuda as lentes, a gente verifica isso. E aí o que ele está falando ali? Ele está falando que a imagem é real, nada a ver. Direita até estaria certo e menor. Então ele erraria ali só no real, né? Aquela palavrinha invalida a afirmativa E. Resposta certa para essa questão, alternativa B mesmo. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.